Fala, Fala, Luana. Gabriel. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo e você? Vamos pra cima. Bom Porra, demais. Feliz da vida. Já tá em porra. Brasília? Ainda não, cara. Deu uma atrasada aí nas coisas, peguei Covid, aí deu uma atrasada nos meus exames, Vixe, mas Maria. Mas tudo semana que certo, vem né? tô por lá. Ah, tudo certo, graças a Deus, né? Esse Porra, aqui, pessoal, esse aqui é o podcast de Errar a Trave, né? Para estar aqui tem que ter sido aluno do Errando a Trave e tem que ter passado e passado de verdade. sim. Conta pra gente aí, Gabriel, qual foi a aprovação que você teve e que cargo você vai assumir? Pô, eu fui aprovado no concurso da CGU aí, da Controladoria Geral da União, para o cargo de auditor federal de Finanças e Controle na especialidade de auditoria e fiscalização, lá no DF. Auditoria e fiscalização. O Hugo Dino já falou aí, ó, o Gabriel. Estamos Ah, o esperando o grande dia, né? Hugão. Pô, o Hugão tá me salvando aí na documentação, cara. Me ajudou em muita coisa já. Tá te ajudando. O Hugo também passou lá. Porra, Também auditoria e fiscalização também, o Hugo, né? também. Vai ser É, companheiro de área também. o Felipe foi contabilidade e finanças, né? Vocês dois foram para auditoria e fiscalização, mas vai ser todo mundo Sim, colega lá e é o que importa, né? Semana que assim vão vem estar você já todo está mundo indo para junto, Brasília para começar. se Deus quiser. É bom demais, né? Bom demais. Virou a página do Porra. mundo dos concursos, né? Saudade de estudar, fazer prova ou não? Ah, não tô com muita não, viu, Luna? Falar a verdade pra você, viu? Ficar de Até boa, né? gostava um pouco de estudar, mas assim, a rotina é muito puxada, cara. Já deu pra mim. É aquele gostava que você fala assim, não, eu gostava. Quer voltar? Eu falo assim, não, não quero. Gostava que nem injeção na testa, né? É, exatamente. Gostava igual tomar vacina, né? Mas não, não tô em nada. Foda. É. Show de bola, Gabriel. Então, para a gente começar aqui, né? Você já falou aí sua aprovação, o cargo que você vai assumir semana que vem. Conta para a gente aí de onde você é, qual a sua formação universitária, quantos anos você tem. Cara, eu sou natural aqui de São José do Rio Preto, uma cidade no interior de São Paulo. Uhum. Tenho 27 anos e sou formado em letras. Acho que é um curso assim que geralmente a galera não vai muito pro mundo dos concursos, mas é, decidi fazer letras, gostei bastante do curso, mas resolvi fazer concurso depois e graças a Deus deu certo. Cara, e você sendo formado em letras, né? O pessoal sempre tem o pessoal que estuda para a área fiscal, às vezes tem um bloqueio muito grande com relação a exatas, né? Pensa que área fiscal ou área de controle é só para quem é engenheiro, para quem estudou exatas a vida toda e acaba, assim, ficando com um bloqueio muito grande com relação a isso. Como que foi a sua trajetória com relação a exatas e o que você tem a dizer para quem pensa que ser auditor é só para quem é de exatas, para quem tem formação em exatas, para quem é engenheiro do IME, do ITA? Sim, ó, cara, eu também tinha muito bloqueio, tanto que, assim, no começo da minha trajetória no estudo para concursos, eu nem cogitava estudar para auditor. Eu via, assim, as matérias que caíam nos concursos fiscais de controle e falava, pô, isso aí nunca na minha vida que eu vou ter as manhas de brigar com gente que estudou economia, que estudou engenharia, essas coisas. Eu falei, pô, nunca vou conseguir brigar com essa galera na área de contabilidade. Eu falei, pô, nunca vou conseguir estudar contabilidade na vida. Mas depois de um tempo aí estudando para concurso, depois eu conto mais ou menos como é que foi esse começo, assim, os outros concursos que eu estudava. Mas eu optei, a princípio, em estudar para concursos que não cobravam muitas matérias de exatas. Até que, num determinado momento, eu vi que não estava abrindo esses concursos. Eu estudava para o Senado Federal no começo, assim, logo na doideira. Uhum. Assim. Eu comecei achando que já ia chegar lá no céu nada. Mas o negócio não abriu e chegou uma hora que eu falei, pô, cara, vamos tentar aí.
aprender. Eu, no começo, até achava que ia ser um pouco difícil também. Até as matérias de direito, eu era muito virgão aí no mundo dos concursos. E eu vi que eu conseguia aprender, sabe? Se eu botasse um empenho mais sério ali e seguisse pessoas muito experientes que me davam um norte ali para onde eu segui, e você, sem dúvida, foi um dos principais aí nisso, eu vi que dava conta, sabe? Aí eu falei, cara, vamos ver aí como é que vai começar a estudar para auditor. E no que eu comecei a estudar, principalmente contabilidade, cara, contabilidade foi uma matéria bem importante assim na minha trajetória, porque eu acho que é comum assim no mundo dos concursos muita gente ter medo, né, de contabilidade, porque é uma matéria meio difícil, é uma matéria que, a não ser que você tenha feito uma formação em contabilidade ou economia ou administração, é uma matéria que acho que vocês da engenharia também não viam, né, contabilidade. Não, não tinha nem ideia do que era. Tem nem ideia. E é uma matéria gigante, né, cara? A gente, porra, para concurso, assim, o que cai de contabilidade, É um tanto mundo, né? de pública quanto geral e avançada, é um conteúdo absurdo. E eu também, como leigo na área ali de contabilidade, eu achava que era uma exatas, assim, é absurda, né? E estudando a gente vê que nem é uma ciência exata. É, Mas não é, né? não é. E, pô, eu achava que, sei lá, ia ter que aprender log, sei lá, as coisas que eu achava difícil na escola. Aham. Seno, cosseno, tangente, Exato. Falei, pô, log, caraca, vou me derivada, fuder nisso. integral, não tem nada disso, né? Tem É, nada é mais, disso, cara. as continhas de padaria do que tudo, né? Total. Total. Negócio adição, subtração, divisão, e uma porcentagem ali, uma coisa ou outra. É, não tem nada demais, assim, em termos de matemática, né? É uma coisa que eu sempre falo com o pessoal, assim, o pessoal que às vezes não é de exatas e eles ficam com muito medo de estudar para a área fiscal. Só que, assim, você vai ver, o que você tem de conteúdo na área fiscal, na área de controle, que você precisa ser uma pessoa com formação em exatas para você conseguir aprender? Assim, praticamente não tem. Se você for, dá para você contar assim nos dedos os conteúdos de área fiscal, de área de controle, que te exige alguma matemática diferente da matemática do ensino médio. Assim, Uhum. talvez ali dentro de estatística, ali, na parte de estatística inferencial, se você quiser aprofundar demais, tem umas partes ali que entra um pouquinho em integral, por exemplo, entra ali em aquelas distribuições de probabilidade, quando você vai calcular ali função, distribuição, função, densidade e probabilidade, aparece. Se você for olhar ali microeconomia, naquela parte ali de demanda e oferta ali, se você for aprofundar, aparece um pouquinho de derivada, mas assim, é uma coisinha assim minúscula, né? E que você nem precisa aprender isso para você passar no concurso, né? Você não tem necessidade de você fazer esse aprofundamento nesse nível de detalhe. Então, assim, 99% das coisas de exatas que tem nos concursos de fiscal e de controle é exatas que você estuda no ensino médio, sabe? Então, é só uma questão de você ou ter feito uma base ok lá em matemática no ensino médio ou fazer agora, né? Sim. Que É que eu às acho vezes que a é normal a pessoa. gente, assim, quem não ia tão bem nessas matérias no ensino médio tem medo de refazer essa base, né? Que é uma coisa importante. Eu acho que, sei lá, as pessoas têm muito medo, e eu tinha muito medo, mas, assim, a minha dica é, cara, enfrenta. Não é nada, não é nenhum bicho de três cabeças, não é uma coisa demais, assim, você não precisa aprofundar muito em nenhum dos tópicos. Então, assim, aí, quando eu comecei a estudar contabilidade, eu vi que era muito mais tranquilo, apesar do conteúdo ser gigantesco e de, claro, ter coisas difíceis, eu vi que era possível, sabe? Era só me esforçar pra caramba. Mas que eu conseguia, mesmo sendo formado em letras, não tendo visto nada de exatas aí nos últimos 10 anos praticamente, cara, dá. Só tem que dar uma mergulhada ali, tem que ter a humildade de reconhecer também que você é ruim e que você tem que reforçar a base, porque não adianta
ficar dando murro em ponta de faca também. Tem coisa que você tem que voltar lá atrás e reestudar. Mas não é nada demais, não. Eu confio assim que todo mundo, se eu conseguir, eu era um cara com muito bloqueio nessas disciplinas. E é isso, agora eu tô aprovado e tô sossegado. Então acho que todo mundo consegue. Exatamente, né? E voltando lá pro início, né, Gabriel? Você começou estudando, como você falou, você começou estudando para o Senado. Em que época que foi isso? Foi, acho que se eu não me engano, em abril de 2019, eu comecei a estudar para concursos. Conversei muito com um amigo meu que era meu único amigo concurseiro até pouco tempo atrás, mas ele era Aham. concurseiro do CACD, né? Que é um concurso lá de diplomata, que é um concurso bizarro, né? Assim, bem diferente Sim. dos nossos aí, né? Dos mais tradicionais. E aí, conversando com ele, decidi estudar para concurso. Eu sempre tive vontade de ser servidor público, mas antes eu achava que eu ia ser professor universitário, depois acabei pensando em fazer um concurso mais tradicional, assim, fora da área de ser professor. Aham. E, e aí, claro, né, que naquela época eu já cheguei olhando o salário, né? Falei, pô, vou ver aí um cargo, um salário bom e que caiam disciplinas que eu não tenha tanto bloqueio, né? Tanta dificuldade. E aí eu dei uma olhada no edital do Senado, da última prova do Senado, de analista para processo legislativo. E, pô, aparentemente é muito tranquilo, né? Assim, são poucas matérias, principalmente coisas de direito e processo legislativo, regimento, essas coisas. E aí Sim. eu comecei estudando para o Senado, estudei um bom tempo, quase metade da minha preparação, quase metade da minha vivência aí no mundo dos concursos foi estudando para o Senado. E isso foi em abril de 2019. Aí, em agosto de 2019, saiu um concurso aqui da prefeitura da minha cidade. E aí, pô, aquela coisa, né? Os familiares mandando edital, falando, pô, você é concurseiro, tenta aí e tal. E na época eu falei, não, acho que não vou dar conta, não. Eram umas matérias, caíam assim as matérias básicas que eu já estava estudando, né? Português, constitucional, administrativo, essas coisas. Mas aí caía um pouco de direito empresarial, direito do consumidor, umas coisas assim. Aí a princípio eu achei que eu não ia querer fazer, não. Acabei decidindo por fazer sim o concurso, porque era uma ótima oportunidade de eu ficar aqui na minha cidade. Era um cargo Sim. de nível superior, então o salário era legal. E era da FCC, que é uma banca que já é uma banca legal, assim, de você estudar para concursos. É legal fazer uma prova da FCC para depois encontrar ela em concursos maiores, né? E aí eu fui fazer a prova e consegui ser aprovado no concurso. Fiquei muito feliz, vi que eu estava seguindo por um caminho, assim, pelo menos um pouco correto, né? Que as coisas não estavam tão fora dos trilhos. E isso me deu ânimo para seguir estudando. Isso foi, eu, deixa eu pensar, a prova foi acho que em outubro de 2019. Aí eu passei, logo veio a pandemia. Qual era o cargo especificamente, Gabriel? Que você O fez na cargo sua cidade? era para fiscal de posturas, chama o Sim, cargo. sim. Aí, tipo, foi junto com a Aham. prova do ISS Rio Preto. Mas Aham. na época eu tinha ainda esse bloqueio de estudar para auditoria e eu estudei só no pós-edital. Então, Aham. ainda bem que eu não escolhi auditor fiscal também, porque eu não teria nenhuma chance estudando só no pós-edital. Sim. E aí você fez para fiscal de posturas e conseguiu ser aprovado, né? Isso. E aí, depois dessa prova aí, quando você foi começar efetivamente a estudar para auditor? Para auditor, cara, deixa eu pensar. Para auditor foi no final de 2020, Foi no final de porque 2020? Você assumiu o cargo lá aí na sua cidade? eu não assumi, porque olha que coincidência, cara. Eu fui nomeado aqui no mesmo dia da nomeação da CGU, você acredita? Olha que bizarro. É mesmo? Demorou tanto para chamar assim? Demorou. Porque, assim, porque o Caramba. resultado final do concurso saiu em janeiro de 2020.
Aí, no fim de fevereiro, teve a pandemia. Aí eles nem Aham. homologaram o concurso. Eles foram homologar uns 2, 3 meses atrás. Então, acabei não assumindo. E aí saiu agora e agora não quero mais também. E aí chamou só agora. Que isso? Chamou só agora. Coincidentemente, chegou um negócio que eu descobri isso no dia da nomeação da CGU. Falei, porra, que Ah, doideira. agora não precisa mais, né? Agora eu não quero mais, agora eu tô sossegado. É isso, aí eu continuei estudando pro Senado até o fim de 2020. E aí no fim de 2020 eu vi que o Senado estava demorando muito para sair. E eu comecei, foi mais ou menos aí um pouco antes que eu conheci o seu perfil e comecei a acompanhar, comecei a entender muito mais assim de mundo de concurso, de prova. Comecei a entender também como os cursinhos dão uma engambelada assim na gente. Eu falei, cara, eu acho que eu tô fazendo muita besteira de estudar pro Senado, porque eu tava estudando para um dos concursos mais difíceis do país, com 2 vagas, com conteúdo que eu meio que não aproveito para nada, porque onde que eu vou usar o regimento, né? O conhecimento de regimento. É. Esse é o grande problema, né, de quando a gente estuda para uma prova e não para uma área, né? Porque quando você estuda para uma prova só, você fica refém dela sair, né? Ao passo que quando você estuda para uma área, né, por mais que, claro, você não é a única pessoa no mundo que tem cérebro e vai fazer isso, né? As outras pessoas também vão estudar para uma área e elas também vão ter essas oportunidades. Mas assim, você estudando para uma área, pelo menos você tem oportunidade aí de prova todo ano, né? Área fiscal, área de controle aí, né? Você pelo menos, né, na época das vacas magras, 2, 3 oportunidades de prova você vai ter por ano, né? Então, assim, se você tiver competitivo, em algum lugar para ir fazer prova, você vai ter, né? Agora, quando você está focado em um concurso só, você fica inteiramente na mão de sair ou não, né? Pois é, né? E muito ruim ficar esperando caramba, estudei um tempão meio que pra nada, assim, sabe? E eu sentia que eu não ia aproveitar isso pra nada se eu não passasse. A decepção ia ser muito É. maior, porque eu ia sentir que esse tempo foi meio perdido, de fato, sabe? E aí foi nessa época que eu conheci o conteúdo e esse negócio de estudar pra área, eu falei, pô, é muito mais negócio eu estudar para uma área e abrir meu leque, né? Estudar para principalmente para auditor, né? Que cai muita coisa, são matérias muito clássicas, né? Sim. No mundo dos concursos. E aí eu falei, ah, cara, vou. Nessa época eu ainda tinha o bloqueio de exatas, porque eu só tinha estudado até então raciocínio lógico e matemática. Nunca tinha visto contabilidade, economia, essas coisas. E aí foi nesse momento que eu comecei a estudar para controle. Foi acho que em novembro de 2020. Sim. E, e aí eu já comecei estudando contabilidade geral, né? A pública eu comecei mais tarde. E aí eu vi que dava, cara. Eu falei, pô, tô entendendo os negócios, a matemática não tá tão bizarra que nem eu imaginei. E aí isso foi E, me dando muito gás para e aí depois você, fazer economia, por você exemplo. E aí você foi tocando em frente, né? Foi tocando em frente na área de controle. Você está falando que você conheceu o meu perfil mais ou menos por essa época também, final de 2020, né? Eu acho que foi meio. É. Meio de 2020, né? Aí você foi Vo- mudando minha cabeça, aí no fim de 2020 eu falei, ah, não, vou estudar para auditor mesmo. E aí você decidiu estudar para auditor um pouco por minha influência. Com certeza, com certeza. Você entrou no EAT em que turma, Gabriel? Eu Você lembra? entrei só no final de 2021. Eu acho que foi na penúltima turma de 2021. Você lembra? Foi em agosto ou setembro, alguma coisa assim? Mais ou menos? Acho que foi outubro. 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 Eu acho que foi nessa Outubro. porque depois abriu outra em dezembro, né? Eu entrei antes Foi. dessa. Você entrou em outubro de 21. Isso. E eu gosto sempre de perguntar, né? Você já me conhecia há muito tempo e você não entrou antes. Por que que você não entrou antes? Eu não entrei antes, cara, porque na época tava muito complicado o negócio de dinheiro aqui. Eu tava tudo muito curto e eu sabia que seria um baita investimento para mim, seria
eu colheria os frutos disso. Mas se eu fizesse isso naquela época, eu teria mais dificuldade para comprar os cursos mesmo, porque eu ainda estava estudando muita coisa geral, assim, eu precisava ter assinatura de cursinho ainda, e Aham. TEC, essas coisas, e só e exclusivamente por isso, cara. Eu Não sabia cabia, que não cabia no orçamento na não época, né? cabia. E não é por falta de achar que era uma prioridade, porque não, assim, a partir do momento que eu consegui, na hora eu assinei, eu esperei abrir, né, a turma e assinei, não me arrependo nem um pouco. Só que aí por causa disso, cara, tem o lado, não é um lado bom de eu não ter conseguido antes, é que eu consumia muitos conteúdos gratuitos, cara. Nossa, eu entrava no Instagram todo dia, eu lia tuas caixinhas todo dia, mandava coisa, Eu lembro. Você sempre mandava pergunta mesmo. postava, cara. Assistia sempre as lives quando podia, quando não podia, eu assistia depois no YouTube. Então, Aham. a- fiz muito proveito disso, na verdade. Assim, isso foi um dos grandes diferenciais da minha preparação, foi consumir esse conteúdo. Aí quando você entrou no EAT, você já estava assim meio que com bem ajustado a metodologia, né? Você já meio que sabia como funcionava e foi só partir para cima mesmo, né? Aí você entrou em outubro de 2021 e logo depois saiu o edital da CGU, né? Não demorou, né? Sim, O sim, edital da entrei, CGU saiu quando? foi no fim de dezembro, né? Foi 2 dias antes do Natal. Foi no fim de dezembro, isso. E você já tinha feito prova de controle antes? Ou ainda Nunca, não? ainda não. Você estava Por- estudando para a área de controle, mas você não tinha feito prova ainda, né? Ainda não, porque eu comecei no fim de 2020, não, no fim de 2021, aliás, no fim de 2020, e, e aí as provas que tiveram foi a prova do TCE-Rio e do TCDF, que foram no começo de 2021. E assim, eu não tinha base nenhuma. Eu acho que eu tinha terminado o AFO, mas eu estava começando contabilidade pública, nunca tinha visto ainda muita coisa, e aí ouvindo as suas recomendações de fortalecer a base, de principalmente fortalecer a base, né, de não ficar fazendo concurso por fazer, aí eu optei por não fazer o TCDF e o TCE-Rio. E o TCDF era um dos concursos que eu mais queria, porque eu sempre tive uma vontade assim de morar lá em Brasília. Sim. E mas aí, cara, saiu na hora que não dava para eu fazer, aí eu acabei nem animando. Aí depois abriu o TCE Amazonas. Só que eu não animei tanto também porque eu não queria, não estava disposto a morar tão longe da minha família. E aí é isso, assim, eu estava disposto a morar em outros estados, mas não tão longe, porque ia ficar Aham. difícil pra mim. Aí você acabou ficando fortalecendo a base e a primeira prova que você fez de controle mesmo foi a CGU, né? Foi. É até é uma coisa interessante, né? Que assim, a gente, enquanto orientador, a gente tem que ser, às vezes, meio estraga prazer, né? Porque você está naquele momento ali, por exemplo, naquele momento ali que teve aquele boom de prova de controle, né? TCE Amazonas, TCDF, TCE Rio, né? Tivemos várias provas de controle, uma depois da outra, né? O que todo mundo quer, o que todo mundo manda os alunos fazer, e o que os próprios alunos querem fazer, é sair fazendo as provas, todas as provas emendadas à torta e direito, né? E aí a gente vê o contraste do que é você estudar mais certo, né, mais pautado assim, em parâmetros objetivos e racionais, e você estudar, como eu costumo falar, né, você estudar a louca, né? Você vê Sim. aí tanta gente que está emendando prova, tem 2, 3 anos que está emendando uma prova atrás da outra, né? Claro que assim, a gente não pode pegar um caso de sucesso único, que foi o seu, né? Tipo, essa pessoa que fez a prova e foi aprovado de primeira. A gente não pode colocar isso e pintar que isso é o resultado típico, porque não é. Mas assim, só para ver o contraste que você estudar de uma forma correta e você estudar do jeito que a maioria estuda, né? O jeito que a maioria estuda, você vê tanta gente vai fazendo prova, emendando prova atrás de prova, atrás de prova, atrás de prova e nunca chega perto de passar, né?
você entrou para a CGU com a base forte, com as matérias todas bem estudadas, fez um bom pós-edital e passou de primeira, né? E você não é o primeiro caso do Errando a Trave que faz isso, né? Se você for, né, talvez você tenha até visto a publicação, foi até o Gustavo Buriti, que passou em Sergipe, ele escreveu uma publicação, né, que eu postei no meu Instagram, que ele falou, quando não fazer prova, acelera a sua aprovação, né? O caso dele foi muito parecido também. Ele era fiscal, você era controle, né? E ele deixou passar ali 3 provas que ele visse, olha, não tem os parâmetros que eu preciso para ir lá competir, eu vou gastar meu tempo formando a base e vou competir vou fazer a prova quando der para competir, né? E nesse processo ele fez uma base tão boa que chegou no pós-edital, ele tinha condição de fazer um bom pós-edital, fez um pós-edital bem feito e passou também, foi na primeira prova dele, né? Claro, a gente não pode, de novo, né? A gente não pode pegar isso e falar que, não, se você entrar para o projeto do Luna, você vai formar a base e vai passar de primeiro. Não, né? Isso não é o resultado típico, né? Por mais que você estude de uma forma muito correta, o resultado típico não é esse. O resultado típico é que você demore algumas provas, demore algum tempo para ser aprovado. Mas é só para a gente visualizar seu contraste, né? Tanta gente fica prova atrás de prova, emendando prova, sem ter condição de competir, e fica 2, 3, 4 anos emendando prova e não consegue passar, né? E outras pessoas, às vezes, conseguem passar até de primeira, estudando de uma forma adequada, né? Sim. Porque emendando de pós-edital em pós-edital, cara, é isso, você deixa a base de lado para ficar estudando, aí no caso de fiscal, uma legislação tributária estadual, por exemplo. Você vai estudar isso de um monte de estado, cara. Isso, a LTE de um estado não vai te ajudar nada na do outro, que nem para controle. O regimento de um tribunal não necessariamente vai ajudar você com o do outro. Então, o negócio é construir a base e fazer a prova quando está competitivo, mesmo que você tenha que deixar de prestar provas que sejam muito atrativas para você, como para mim era o caso do TCDF e do TCRU. Doeu para mim não poder prestar, quando abriu, saiu o edital, eu falei, pô, foda, cara, concurso de controle, a gente tem menos oportunidade, né, do que da área fiscal, porque as formações são mais restritas. Sim. E o TCDF, para mim, é um dos mais legais, porque não cobrava formação também. Então, doeu não poder fazer, mas ainda bem que eu fiz isso, cara. Porque se eu tivesse feito, teria diminuído muito a minha chance de aprovar a CGU. E que eu até prefiro também, na verdade. Eu tenho muito orgulho aí de ter sido aprovado na CGU, que é um órgão que, desde que eu comecei a estudar para controle, querendo ou não, embora eu estivesse estudando para uma área, TCU e CGU eram as meninas dos meus olhos. Com certeza, né? É aquele negócio. O pós-edital, né, pessoal? O pós-edital, ele é uma coisa dúbia, assim, sabe? É meio que assim, é meio que é uma. Talvez a melhor comparação seja a comparação com treino de corrida. Assim, talvez você está treinando aí para correr uma meia maratona, por exemplo, né? Você quer ser maratonista, né? Você quer ser maratonista e você tem que treinar corrida para você conseguir correr uma maratona. Só que assim, não dá para você querer correr a maratona, né, na segunda semana que você tá treinando. Você precisa ter alguma casca para que seja proveitoso. No seguinte sentido, que muita gente diz assim, fazer concurseiro faz prova, você tem que ter experiência de prova, você tem que ter bagagem de prova, você tem que ter até aquele ditado bem besta que o pessoal usa, né? Que estudante estuda, concurseiro faz concurso. Só que assim, isso é verdade a partir de certo ponto, né? Quando sai um edital, pensa um edital do tamanho do TCDF, que cobra tudo que você vai imaginar, e você olha para ele, você estudou 40% do edital, você querer correr uma maratona sem aguentar correr 5 quilômetros, né? Eu hoje querer correr uma maratona. Se eu me matar,
se eu me matar de treinar hoje, eu consigo correr 7 quilômetros. Aí eu falo assim, não, eu vou para maratona aqui para pegar ritmo de maratona. Não adianta, né? Você vai se estourar, simplesmente. E ao contrário do que muita gente pensa, assim, eu vejo o pós-edital como um período muito ruim para você pegar a base nas matérias. Porque, assim, o pós-edital bem feito, ele é uma coisa meio que... O pós-edital eficaz, ele é uma coisa meio que assim, os fins justificam os meios, sabe? Então, você tem ali, você sai um edital ali, sei lá, saiu, vamos colocar assim, saiu agora Cefaz Minas. Então, assim, enquanto, quando você estudando de pré-edital, você vai ter aquela preocupação de formar uma base de longo prazo, de você estudar o direito administrativo de um jeito que você vai usar aquele conhecimento para o resto da sua vida, você estudar o direito constitucional de um jeito que você vai aproveitar aquilo para o resto da vida, tributário, contabilidade, e você realmente formar uma base que depois vai te servir para fazer qualquer prova, o pós-edital não é assim. O pós-edital é uma coisa assim, os fins justificam os meios. Se para esse edital aqui, o melhor para você for ignorar essa matéria aqui por 3 meses, você tem que fazer isso, né? Porque o pós-edital ele é muito construído, né? Você que foi do EAT, é muito construído em cima de alocação certa, né? Então, se você tem que fazer priorização, para você ir com chance na prova, você tem que botar o seu esforço no lugar certo. Então, às vezes, né, você vai entrar com pós-edital e você já entra nele sem chance de competir, porque você não tem a base necessária para fazer as priorizações que vão ser necessárias. Você vai acabar passando grande parte do seu pós-edital decorando legislação específica, que você já sabendo que você vai tomar pau na prova, é um tempo jogado fora, igual você falou, né? Regimento interno do tribunal, né? Prova da CGU, aqui, um monte de normativo específico, né? Quando você vai olhar a prova de fiscal, aquele monte de legislação específica, que assim, você vai gastar 20, 30, 40% do seu pós-edital fazendo isso, e o restante você vai estudar as matérias de base assim, do jeito que for possível, né? Provavelmente você vai ter que priorizar bastante essas matérias específicas e, sei lá, matérias igual um civil, empresarial, um direito penal, imposto edital, de área fiscal, você não vai conseguir estudar isso, sabe? Porque não vale a pena. O momento de você estudar isso não é no pós-edital, né? Porque matérias enormes que vem valendo 2, 3% da prova, né? Para você ir com chance na prova, você vai ter que dar uma negligenciada nessas matérias, né? E se você negligencia essas matérias, você nunca vai ficar bom nelas. Aí fica aquela pessoa que fica só emendando prova aí por 2, 3 anos e não passa em nada nunca, né? Que ela nunca entra num pós-edital na condição favorável para ela, que é aquela condição de, de ter uma base muito forte e aí sim a priorização que ela vai fazer dentro do pós-edital ser efetiva, né? Porque ela tem aquela base que segura a onda e aí ela bota as horas dela onde vai ter ponto realmente para ela ganhar, né? Sim, é o famoso modo coragem, né? Que você faz. Assim, eu acho que quando você chega no pós-edital, você, mesmo antes de sair o edital, tem que ter uma mínima condição ali de conseguir colocar algumas matérias no modo coragem, se for necessário. Às vezes, Sim. por exemplo, a prova da CPU mesmo, uma prova é, que não é tão alavancada, né? É mesmo tanto, bem distribuído, tanto de questões. Mas mesmo assim, eu cheguei, quando saiu o edital, com condição de, se necessário, por exemplo, tem o TCU, que veio com estatística pesadíssima e absurda, eu cheguei em condição de não ter mais que estudar, de os direito constitucional. Um administrativo, eu acho que para de você deixar totalmente no... porque vai cair na discursiva, e caiu na discursiva, acho que do TCU não lembro, mas deve ter caído também. Mas eu acho que você tem que chegar à questão de deixar umas matérias de coragem. E É. eu Pode até falar, pode falar. usei o modo coragem, assim, não 100% em duas matérias, na verdade, eu usei. Em constitucional, porque eu já estudava constitucional desde o começo dos meus estudos,
E era uma matéria que eu não acreditava que ia cair na discursiva. Se caísse, eu acho que não ia ser a parte ali de controle do Tribunal de as competências ali do TCU, essas Aham. coisas, já Já estava era bem dominado, né? já tava bem tranquilo. Então, assim, constitucional eu estudei muito pouco. Foi a matéria que eu menos estudei, das que eu estudei. Assim, só fazia umas questõezinhas ali para refrescar a memória. Sabe? Questões mais recentes, uma outra jurisprudência nova, mas praticamente não estudei e foi uma das minhas melhores matérias. E a que eu liguei o modo coragem total também foi inglês, que eu já mais ou menos bem. E também fui muito bem, gabaritei sem dar nada no pós-edital. Acho que eu fiz umas 10 questões de Qual foi a inglês, última? A inglês que você disse, né? inglês. E, pô, é isso, nem não estudei matéria e consegui fazer uma alocação melhor nas matérias que eu realmente precisava estudar mais. É, e E isso, quais claro, foram as matérias que você ficou com a alocação maior, você lembra? lembro. Foi o direito administrativo, foi auditoria, foi direito administrativo, auditoria e português, eu acho. E foram as matérias que principalmente direito administrativo e auditoria. Português eu não estudei tanto, não. Aham. Foi porque, assim, eu sei que o português da FGV é muito bizarro, então tava deixar a cabeça um pouco tranquila em relação a isso. E meu desempenho nas provas era razoável, né? Então, não é que nem quando eu fazia uma prova do CESP, da FCC, que eu conseguia bem, da FGV, nossa, tomava uns coros de vez em quando, Sim. mas o direito administrativo, estudei bastante no pós-edital, por muito, é, meio que uma convicção que ia cair na discursiva, E e acabou caindo, né? Pesado, acabou inclusive, né? pesado, cara. Caiu um item lá de jurisprudência da Lei 8666 que, assim, Sim. nossa, bizarro, cara. Assim, tinha uma quantidade razoável de coisa nova no direito administrativo. Sim, eu Porque, lembro, eu lembro. você lembra, tipo, tinha LGPD, que tinha visto, nem é do direito administrativo, né, mas estava na parte administrativo. Tinha a lei de improbidade, que tinha sido formada há pouco tempo atrás, tinha umas conflitos de interesses, umas coisas que eu não tinha visto. E tinha a nova lei de licitação, que ainda era razoavelmente. E, porra, gigante, né, cara? A lei de licitação é um negócio assim. E para CGU, importantíssimo, né? Tanto é que a discursiva não foi da nova, mas foi da antiga, né? Foi das duas, na verdade, assim, era dois itens, eu acho, e aí um item era da velha, o outro era da nova. Ah, sim. Pô, assim, tem que saber muito a licitação, né? Não adianta. É, no controle interno. Total. Eu trabalho hoje com controle interno, né? Licitação na veia o tempo todo. E aí, pós-edital, seu pós-edital ficou com a alocação mais alta nessas matérias, né? E você acha que foi interessante para você mesmo que a alocação fosse alta nessas? Foi sem dúvida, cara. Porque, por exemplo, nessas duas especificamente, e acho que foram as duas mais altas, não lembro, mas eu acho que eram as duas. Era português não, administrativo e auditoria governamental. Sim, E a auditoria governamental vinha com muita coisa da própria CGU, né, que você tinha que estudar. sim, tudo coisa que. Tudo normativo específico, né, cara? Não eram as É, normas tradicionais, né, de auditoria. As tradicionais, elas caíram, acho que, para o cargo de contabilidade e finanças. Mas para auditoria e fiscalização, era só coisa específica. Por isso que a alocação ficou tão alta, eu acho, também. sim, Porque sim, era com novidade. certeza, com certeza influencia, né? Porque o natural nesse caso é que todo mundo saia meio que de um conhecimento bem ruim, né? E aí quando você é aquela história, né? Quanto mais fraco você tá, maior a distância para a pontuação que você tem que atingir, mais vale a pena botar esforço, né?
E aí, por isso legislações específicas assim sempre ficam com uma alocação alta assim quando joga no modelo. Raramente vai ter matéria de legislação específica que vai ficar com a alocação baixa justamente por causa disso, né? O nível que a Uhum, pessoa entra é sempre muito aquém do que ela precisa, né? Então ela vai ter que colocar muita ênfase ali, né? sim. Então, Mas sim, as alocações elas foram muito assertivas, porque foram duas matérias que meio que garantiram o meu resultado, cara. Porque na objetiva, a auditoria foi minha melhor matéria, considerando que eram acho que 16 questões, era bastante coisa, acho que era a matéria com uhum. mais questões, e eu acertei 15 das 16, então assim, foi muito, muito importante, eu acho, eu ter tido uma carga horária mais alta em auditoria e direito administrativo também, porque garantiu a discursiva, que foi o que me ajudou muito também. Foi com a nota da discursiva que eu subia as vagas que eu precisava para entrar, de fato, no número de vagas, né, de nomeação imediata. Então, assim, Sim. foi muito assertivo. E você terminou em qual colocação, Gabriel, no concurso? Terminei em 42º, se eu não me engano, 42º. era 42. Eram quantas imediatas? Eram 60 vagas imediatas. 60 imediatas. Ainda ficou com uma folguinha ainda. Fiquei com uma gordurinha. Ainda Graças a, ficou. Oi? graças à discursiva. Graças à Porque na discursiva. objetiva eu tinha ficado acho que em 72, alguma coisa assim. Eu tava perto, mas ainda Aham. não tava. Aí na discursiva eu subi um tanto legal. A discursiva te jogou para dentro. É. Não, massa demais. Show de bola. Essa parte aí é a parte feliz, né? Agora, Pô, não, tá agora é animado? Tá comemorar. animado? Animado para começar? Tô demais, vixe. Tô demais, mas assim, eu tava vendo o episódio com o Felipe, né? Com o companheiro Aham. lá da CGU também. E tem um momento que você Sim. pergunta pra ele, é, tipo uma pergunta meio parecida, assim, se ele tava ansioso ou se ele já tava comemorando. Aham. E aí ele fala que, pô, ele só tava comemorando a partir daquele momento porque ele tinha acabado de assinar a posse, né? E eu tô um pouco assim também, cara. Sei lá, né? É a primeira vez que eu vou assumir um cargo e dá medo das coisas darem errado. Então, assim, é a ansiedade de fazer a prova. Aí depois faz a prova, é a ansiedade para sair o resultado. Aí sai o resultado, é a ansiedade para nomeação. Aí nomeou, aí agora é a ansiedade para entregar a documentação e ver se tá tudo certo, sabe? Então, assim, Não, tô comemorando, mas tô nervoso, cara. não, agora é difícil de dar errado, né? O mais difícil Ah, era é. passar na prova. É, sem dúvida. Acho que o pior já passou, né? O pior, com certeza, já passou. Gabriel, olhando para trás aí na trajetória, sempre gosto de perguntar isso para a pessoa, né? Para quem tá vendo, tá ouvindo, daqui a pouco vai estar lá no Spotify também, né? Às vezes a pessoa que está estudando, né? Olha para mim que já passei, para você que já passou, assim, olha para a gente como se a gente fosse uma pessoa muito diferente dele, né? Que está estudando ainda, como se a gente tivesse algum superpoder, né? E a verdade é que não tem nada disso, né? Todo mundo, enquanto estava estudando, tinha as suas fraquezas, tinha as suas dificuldades, né? Se você for elencar aí da sua trajetória, assim, um momento de maior dificuldade, assim, qual que você colocaria? Olha, cara, assim, acho que os piores momentos para mim, na trajetória, eles foram alguns momentos em que eu apanhei de provas de português e FGV. Eu tinha até um desempenho legal formado em letras. E eu lembro, assim, uma vez eu fui fazer uma prova, eu ia muito bem nas provas e da FCC, mas a primeira vez que eu tomei uma surra da FGV, cara, eu fiquei assim, nossa, sentindo muito mal, porque eu falei, cara, eu formei em letras, velho, estudei tudo isso tanto, como que pode me derrubar tanto assim, sabe? E tava uma desanimada. O português é uma matéria importante para concursos, né? Ela sempre vem com um número legal de questões, e eu
fiquei muito inseguro a partir do momento. Porque por mais que tenha essa percepção de prova, eu falei, pô, e aí? E se essa for a do dia, entendeu? E se for essa que vai ser a prova da CG? E aí, cara, eu ficava com muito medo. E as outras matérias tinha esse eu achava mais fácil padrões, coisas, e achar nos estudos ali e conseguir bem. Agora, português é complicado, né? Principalmente da FGV, é umas coisas bizarras. A gramática até mando muito bem, mesmo na da FGV, mas mesmo as interpretações, eu sempre ficava entre duas e eu marcava erradas. No português da FGV é fogo, né? Tem uma variabilidade muito grande ali, de prova para prova, né? Às vezes numa prova você não vai bem, e cada prova é uma história diferente, principalmente as de interpretação, né? Sim, e aí é isso, assim, isso me deu muita insegurança por um tempo, até a prova, na verdade. Até o resultado, na verdade. Eu falei, pô, é, eu fui melhor em português, porque eu tive que muita coisa, porque não tem tempo de eu fazer. Assim, eu fiquei entre fazer uma discursiva bem feita, tentar fazer uma muito bem, e não responder todas, ou responder todas as questões de português e dar uma falhada ali na discursiva. Eu optei por fazer a discursiva bem legal, porque eu Besteira. sabia que eu passasse ia ser por causa da discursiva também, porque valia muito ponto. E aí acabou que eu não tive uma nota legal em português. E, Aham. pô, asma me assombrou até eu ser aprovado, porque eu fui aprovado por causa de português, vai ser foda. Pô, eu sou formado em letras, em tese, que era pra eu ir bem. Tipo assim, pô, fui É, bem em habilidade, que não tem nada a ver. E aí, pô, isso me martela, sabe? O psicológico ficava meio prejudicado ali. Mas tudo bem, eu sabia que eu tinha chutado também, então. Mas mesmo assim, eu falava, porra, não é por causa de português, cara. Não é possível. Eu vou ter que fazer outro curso de letras. vai ter que fazer um mestrado agora. Fazer lá na FGV, porque não é possível. Já faz na FGV de uma vez pra não ter erro. Tá doido. E quando saiu o resultado, Gabriel, qual que foi a sensação? Pô, foi bom demais, cara. Eu fiquei muito feliz. Eu, assim, o resultado que mais foi importante para mim não foi o definitivo, foi o preliminar discursivo. Foi a primeira vez que saiu a nota da discursiva. Porque eu sabia que Aham. eu tinha discursiva, mas eu fiquei com medo de muita gente ter ido bem também. Então, não sabia, né, se eu ia subir as vagas que eu precisava nas vagas. E aí, no dia que saiu o resultado preliminar da discursiva, coincidentemente, eu, foi num sábado à noite, e eu tava, assim, com uns grandes amigos, num aniversário de uma grande amiga também, e, pô, tava tomando todas lá, e na hora que saiu, a comoção, todo mundo ficou super feliz, a gente já foi fazer uma planilha lá no Excel para combinar notas, né, porque a FGV não divulga a lista por nada, e aí, na hora que a gente viu que eu subi, pô, fiquei muito feliz, cara. Mas medo também de na fase de recurso mudar alguma coisa, assim, três pra trás. Mas foi medo, Mas ali já tinha um indício forte de que ia dar forte. certo, né? Porque já tinha saído o resultado da discursiva, né? Você tava com uma folguinha, né? Sim, quem tranquilizou muito foi você, cara. Eu lembro que, assim, conversei com você, falei que eu tinha ido nas vagas e tal, e você falou, não, aqui tá. Eu acho que eu fiquei em 44 antes do. Eu lembro. Eu te perguntei, são Pô, quantas imediatas mesmo? Você falou assim, 60. Eu pensei, velho, já era. Não, 16 pessoas não vai te passar, não. como, né? Aí eu fiquei muito mais tranquilo. Falei, pô, que é isso? Eu não fiz muitos concursos, né? Eu fiz só esse da prefeitura e da CGU, então eu não tenho muita noção do quanto a lista muda depois dos recursos. Aí quando você falou, cara, eu falei, a Bruna falou, acho que tá falando. Tomara, né? Ah, deu certo, deu certo.
Show de bola, Gabriel. Para finalizar aqui, quero te pedir aqui para você brevemente deixar dois conselhos aí para a galera que está na caminhada. Um conselho aí da parte técnica de uma coisa que foi muito importante para você, que foi uma grande virada de chave no seu estudo, e um da parte aí comportamental, de como lidar com essa caminhada maluca aí de concurso. Ah, então, cara, da parte técnica, eu, para mim, a grande virada de chave foi foco em questões. Isso eu aprendi muito com você. Assim, no começo, eu era muito preocupado com tentar aprender tudo que tem no PDF de primeira, e isso atrapalhou bastante os meus estudos. E aí, a partir do momento que eu comecei a te ouvir, falar, pô, cara, acho que vou focar bastante em questões, vou focar muito mais no tech do que nas porque é uma amostragem muito maior e são questões que não são filtradas, né? Sim, Assim, sabe que na prova não caem só questões bonitinhas, né? Caem umas coisas escabrosas lá, então assim, a gente tem que ter esse contato com o tech para não chegar na prova e desesperar, né? E assim, é isso, cara. O foco em questões para mim sempre foi o principal norte no meu para concurso. Desde que eu aprendi todas as outras matérias que eu iniciei depois de ter aprendido isso, tipo economia, por exemplo, eu desapeguei um pouco da teoria, então eu fazia um estudo mais rápido, chegava muito cedo nas questões e eu vi que funcionava muito melhor. Eu falava, cara, pô, se eu tivesse feito isso desde o início, teria economizado assim, um baita tempo e, sim. pô, através disso consegui é, dominar o histórico da banca, né? Também é uma outra questão técnica que tem tudo a ver Com com questão, né? a questões, né? É, e faz toda a diferença, porque a prova da CGU mesmo caíram questões que várias, né? Várias questões que já tinham caído no concurso, até que concurso recente. E a prova da CGU e, pô, cara, jurisprudência bizarra, assim. E eu acertei todas as questões de prudência que já tinham caído no concurso. E isso já garantiu ali uns pontos que foram importantes para minha aprovação. Então, É, isso porque assim faz as outras não tinha jeito de adivinhar, né? Então, exato. Vai não ficar é, lendo artigo todos, é, né? liga na TV Justiça e vai, vai assistir os julgamentos do Ah, STF. o negócio é fazer todas as questões que você tiver condição mesmo, principalmente da sua banca, se já tiver a banca. E também É, outra coisa que você fala, que me ajudou muito desde o começo, é de não fazer por fazer questão. Não é o que eu estou falando aqui, não é uma questão de número, não é quantidade. Qualidade aliado à quantidade, mas qualidade principalmente. Você tem que entender o que está sendo cobrado. Não adianta nada você acertar em casa e errar na prova. Então eu tentava sempre fazer as questões sem pressa, fazia o que eu conseguia e sempre aprendendo com todas as alternativas. Porque você sabe a alternativa certa, você não sabe que as outras estão erradas. E aí vai que na tua prova cai uma das que eram erradas na que você fez, e aí você não vai saber responder ela. Então, assim, o histórico não é a alternativa que estava certa, é também as que estavam erradas. Então, assim, eu acho que fazer, buscando aprender através delas, é, assim, um método mais assertivo para ser aprovado no concurso, para aprender de fato e na hora certa. com certeza. Assina embaixo aí tudo que você disse e dá seu conselho aí pro pessoal da parte comportamental aí. Cara, da parte comportamental, acho que tem coisa para falar, mas eu vou dar um conselho que eu acho que é importante, que o estudo para auditor, a gente sabe que é um processo longo,
Não, então, o conselho que eu dou mesmo é assim, não abandona a vida, não é, começa a estudar e de encontrar com seus amigos, de ver a família, de tomar cerveja no fim de semana, enfim, de fazer as coisas que você gosta, porque o processo é longo. Se você quiser fazer por esse método, provavelmente vai se frustrar antes de ser aprovado. Então, assim, cara, eu acho que para abandonar a vida, claro que vai ser. Eu me restringi muito, eu saía muito pouco, mas eu fazia, eu equilibrava assim, de acordo com a minha necessidade. Então, pô, eu não deixei de beber, eu bebia direto todo fim de semana, inclusive até no pós cervejinha, porque eu preciso dar uma tranquilizada e encontrava meus familiares nas datas mais importantes, tentava fazer o esporte possível, que era uma coisa que para mim foi importante, que me deixava tranquilo, assistia minhas séries, essas dicas eu acho que são importantes, principalmente para o concurseiro, que ele acha que ele vai ser auditor e que vai acabar a vida dele, que não vai poder fazer nada. E, cara, eu, pô, fazia muita coisa aí, não, muito menos do que eu estava acostumado, mas não deixei de assistir minhas coisas, É, veja. E é isso, assim, acho que tranquilos que o processo tem que ser aproveitado também. O processo é longo, faça o possível para o processo não ser martirizado. com certeza, né? Costumo brincar que você estudar para concurso assim é uma vida louca que você tem que botar pitadas de normalidade, né? Exato, Então, exato. assim, se o seu segunda a sexta é uma loucura, assim, bota uma pitadinha de normalidade no sábado aí, talvez no domingo, né? Porque senão você vai viver muito deslocado do mundo real, né? Da sociedade. Isso é um sentimento muito ruim, né? Assim, você não pode ter o sentimento de que você está deixando de viver para estudar para uma prova, né? Você tem que ter o sentimento que, assim, você está num período, sim, de grande dedicação, que, claro, não vai dar para você fazer algumas coisas, né? Não vai dar para você, sei lá, você sair, ficar um mês viajando e curtindo a vida, né? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa e tal, mas assim, dentro da sua rotina, tenta ter também as coisas que você gosta, né? As suas diversões, né? As suas cervejinhas, se você gosta, e pequenos hobbies ali para você ter uma, como se diz, uma pitada de normalidade nessa vida doida, né? Cara, é necessário, pô. Senão o processo fica muito difícil. Já não é fácil, né? Então, É. tenta facilitar. Até porque a pessoa às vezes se restringe assim demais, e isso não se converte em resultado, né? A pessoa não se restringe por uma questão de que aquilo vai ajudar ela no estudo, ela se restringe por uma pressão psicológica de assim, de se sentir culpada por não estar estudando, de se sentir culpada por isso ou por aquilo, né? E é o tipo de coisa que é, não leva ninguém a nada, né? Eu lembro quando eu estava estudando aqui, né? Às vezes eu saía sábado à noite, ficava chapado com meus amigos, ficava muito doido mesmo, e nem aí. Aí os meninos brincavam comigo, você tá chapado aí e o japonês está em casa estudando hora dessa, né? Assim, não, nenhum preconceito étnico, né? Só é porque asiático é aplicado, né? Aí eu falo, a hora que nós dois tomar uma ferrada na cabeça, eu vivi no final de semana. Pela... Ele só estudou. E é o natural, né? O natural é todo mundo se ferra uma vez, né? Então, assim, você ter esse sentimento de que você deixou de viver não é bom, né? Não é uma coisa muito boa. Você tem que realmente tentar ter uma normalidadezinha, assim, dentro do possível, né? Claro, atrapalha o processo. Restringir mais excessivamente, eu acho que atrapalha. Às vezes acaba Isso. de da hora e vale a pena. Exatamente. Gabriel, foi bom demais bater esse papo com você aqui. Em novembro eu vou estar lá em Brasília, vou chamar vocês para a gente tomar uma lá. Os auditores da CGU vão. Fiquei sabendo que o salário é muito bom, os auditores da CGU vão pagar uma cerveja para mim em Brasília, lá em novembro.
E aí eu, eu vou colar lá, a gente toma uma. E brigadão aí por ter topado Posso esse dar uma, pala- papo aqui. Como é que é? posso dar uma palavra final aqui? Claro, claro. Só te Pô, agradecer aqui por você ter topado trocar essa ideia aqui, também por ter sido aluno da EAT, ter usado nossa metodologia e ter passado com ela, né? Que é o mais importante. claro. Então, eu ia meio que falar isso também, pelo convite de estar aqui hoje e principalmente agradecer pelo seu conteúdo, cara, pelo tanto, assim, acho que quando eu comecei a te acompanhar, você tinha bem menos seguidores que hoje e, pô, mesmo assim, você fazendo o que você acreditava, e eu acreditava também, vários aprovados acreditam, e, cara, seu trabalho é simplesmente fundamental para aprovação, sem dúvida, assim, a maior conquista da minha vida. E você foi parte importante com o EAT, com com as caixinhas, com as postagens no Insta, enfim, com tudo isso, isso foi muito, muito importante para mim. E, pô, é uma honra estar aqui no podcast. Eu adoro o formato de podcast. Quando você criou o podcast, eu lembro, tipo, mandei uma mensagem, cara, foda demais, assim. Isso é uma coisa que eu, desde que eu comecei a estudar lá pro Senado, eu queria um podcast com as pessoas conversando sobre concurso, um podcast real, assim, que não seja um negócio muito de jabá, enfim, essas coisas assim, não, um podcast de verdade mesmo. Pô, eu Sim. achei sensacional e para mim é uma imensa honra estar aqui e recomendo a todos aí que quem não te siga, que abusem das caixinhas, que assinem o EAT e logo, logo vão ser seguidores, não tenho dúvida. Se Deus quiser, show de bola, né? E você tá aí, né? Você gostou do podcast e o episódio 15 aí é seu, vai ficar aí eternizado. Se um dia a gente chegar no 100, você vai falar, o 15 foi meu. Vai ficar eternizado aí como o seu episódio, né? Também uma forma de que a gente tem singela aí de homenagear o nosso aluno que passa, né? Ele ter o episódio dele no podcast e vamos manter essa tradição aí. Eu tenho certeza que os outros aprovados também é, ficam muito felizes, assim, por mais que, pô, tava tímido, falei, cara, chego lá, bravo, imagina, bosta, né? Mas, cara, eu sabia que ia ser uma honra e, aliás, que era, quando me convidou, falei, cara, que foda, velho, que foda. Ouvi todos os podcasts até Que massa, que massa. então, Não, ficou massa demais esse episódio. Daqui a pouquinho tá lá no Spotify também. A gente dá uma com editada, dá uma parada nas arestas e bota lá pra galera ouvir. Show de bola. Valeu certeza. demais, Gabriel. Obrigado demais por ter topado, por tudo aí. Sucesso na CGU, né? Agora trabalhar bastante, aproveitar a vida e bora pra cima. É, Valeu. e tamo junto. Tamo junto. Novembro a gente toma uma. Novembro eu vou estar em Brasília, dou ideia no Cesar. Valeu. Fechou. Valeu, É Luna. Um nóis. abraço. Valeu, valeu. Tchau, tchau, galera. Falou, galera.